Hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da reunião ordinária de número 51 e os vereadores aprovaram, em análise inicial, projeto de lei de autoria da vereadora Débora Palermo, que obriga as unidades de saúde de Campinas que atendam as áreas rurais e áreas de proteção ambiental a oferecerem todos os primeiros socorros necessários ao atendimento de vítimas de picadas de animais peçonhentos, incluindo o provimento dos soros adequados ao combate do veneno de cobras, aranhas e escorpiões. Hoje nós temos na Unicamp e no Hospital Ouro Verde. Você imagina uma pessoa que foi picada por um escorpião lá nas fazendas de Joaquim Egídio ou lá na região do Campo Grande. E a gente sabe que esse veneno na corrente sanguínea, ele age muito rápido e os danos e o risco de óbito é muito grande. Nós vimos agora recentemente uma menina de 5 anos que faleceu em Piracicaba, por demora no atendimento. Então, a indicação médica mesmo fala que tem que ser atendido quanto antes, né? Tanto o escorpião como algumas cobras, inclusive demora uma criança até 5 anos, dependendo da cobra que pica, em 20 minutos ela vai a óbito. E em 20 minutos não dá tempo desse pai, dessa mãe pegar essa criança na área rural, que nem sempre tem um carro disponível, e levar até o Unicamp ou até o Ouro Verde. Então, por isso que eu propus esse projeto, para proteger não só as crianças, mas os menores de 14 anos são mais vulneráveis ao óbito também, então para protegê-los dessas picadas, né, com o soro. A parlamentar diz que o ideal é que os soros estivessem disponíveis em mais unidades de saúde aqui em Campinas. O ideal seria ter em todas, né? Em todas as unidades básicas de saúde. Mas ainda que não sejam em todas, porque exige uma série de cuidados com esse soro, e também a disponibilização desse soro não é em grande quantidade, porque ele não existe em grande quantidade, mas eu acho que não pode ficar restrito somente ao Ouro Verde e à Unicamp. A cidade é muito grande, nós temos que ampliar o atendimento para outras áreas, né? Também para outras unidades básicas de saúde, UPAs, para que as pessoas sejam atendidas o mais rápido possível no caso de uma picada. Os acidentes subiram 135% esse ano com escorpião. Olha o risco de óbito e de outros, porque às vezes uma pessoa não vem a falecer, mas sofre outros danos à saúde. Então nós precisamos pensar nessa política pública de estender o soro para mais áreas além da Unicamp e do Ouro Verde. A proposta precisa ainda ser aprovada em segunda análise aqui em plenário e sancionada pelo prefeito para se tornar lei em Campinas. Também foi aprovado ontem, só que em definitivo, um projeto de lei de autoria do Executivo que faz uma série de ajustes nas definições de procedimento e processo administrativo tributário. De acordo com a Prefeitura, o objetivo é adequar uma lei de 2007 à lei de 2020. São aperfeiçoados os direitos e deveres tributários do sujeito passivo. Há detalhamentos de questões de nulidades, são alterações às regras de recebimento de diversos recursos e definidos também prazos para decisão de processos e procedimentos tributários. Para você poder conferir o resultado completo da pauta, você pode acessar o site do Legislativo, que é o www.campinas.sp.leg.br. Quer assistir à reunião ordinária na íntegra, com as 2 horas de discussões e votações? É só ir até o youtube.com/TV Câmara Campinas. Tem uma aba lá escrito ao vivo, você clica e acha a reunião ordinária de número 51. E olha só, o tema da última reunião do Parlamento Metropolitano foi violência contra a mulher. O que os municípios precisam fazer para ampliar o socorro? O repórter André Aranha acompanhou tudo e conta pra gente agora. A Câmara de Americana recebeu a 7ª reunião do ano do Parlamento Metropolitano. Os eventos reúnem presidentes de câmaras e vereadores para discutir assuntos importantes e comuns aos municípios.
O parlamento da RMC é responsável pelos interesses legislativos dos 20 municípios que compõem a região metropolitana de Campinas. Primeiro, eu fico muito feliz, né, em poder receber todos os presidentes da Câmara Municipal, inclusive em nome do Rossini, cumprimentar a todos, né, para que a gente possa discutir vários assuntos da região. Nós temos assuntos importantes em Americana. Esse é o momento, né, que o presidente Pepo dá a oportunidade para que nós, presidente de câmaras municipais, podemos fazer através de documentos e, junto com esse documento, reforçar os nossos pedidos via Estado. Então, as reuniões da região metropolitana de Campinas têm sido importantes porque vem dando resultados. Então, eu agradeço, além de pertencer, os resultados que nós estamos conseguindo através dessas reuniões. Olha, as reuniões do Parlamento Metropolitano sempre trazem assuntos importantes à tona. Aqui em Americana, o tema principal foi violência contra a mulher, com a palestra da delegada Maria Helena Joia. A palestrante debateu com os presidentes das câmaras municipais o que os municípios precisam fazer para ampliar o socorro às mulheres. Esse é um tema muito triste, né, infelizmente, mas é um tema que precisa ser tratado, né, e as câmaras municipais, elas têm muito a acrescentar nesse sentido, nesse combate à violência contra a mulher e à violência doméstica. Hoje a gente não fala mais em causas de violência contra a mulher se a gente não tratar desse assunto de maneira interdisciplinar. A gente precisa das parcerias para que a gente possa ter um resultado efetivo. O presidente da Câmara de Campinas e vice-presidente do Parlamento Metropolitano, vereador Luiz Rossini, destaca a Lei Maria da Penha e os avanços conquistados nos últimos anos. Eu acho que esse assunto, violência contra a mulher, ele está cada vez mais importante, né, para ser debatido, discutido em todos os municípios. Completamos agora 17 anos de vigência da Lei Maria da Penha. Muitas conquistas, muitos avanços, muitos programas de proteção, de cuidado da mulher vítima da violência, de enfrentamento, de combate a essa prática que precisa ser extirpada da sociedade. Mas há desafios ainda a serem superados, por isso esses debates ajudam os municípios a encontrar caminhos para aprimorar cada vez mais as medidas de proteção à mulher. Opinião que também tem o presidente do Parlamento Metropolitano. É um assunto muito relevante, né? Se tratando de mulher, defesa da mulher. E essa troca de experiência é muito boa. E cada cidade traz as suas reivindicações para que cada cidade seja segura nessa relação. Indaiatuba tem um projeto muito bonito que é o Caminho das Rosas. E o nosso objetivo é estender isso para todas as cidades da RMC, no objetivo e no intuito de proteger as mulheres da violência doméstica. Como o senhor avalia as reuniões que têm acontecido, não é? Do Parlamento Metropolitano? Eu avalio muito positivo, conseguimos várias conquistas já na saúde, infraestrutura, e agora não podemos esquecer desses temas tão relevantes e importantes que é a vida, né? Então, assim como a saúde, proteger uma mulher é proteger a vida. Então, nós estamos cada vez mais avançando em todas as questões e a gente fica muito feliz por toda a cidade, todos os parlamentos municipais e abraçar essa nossa causa, essas nossas ideias e sempre cobrar o governo da União, o governo estadual, trazendo melhorias para cada cidade. A Câmara Municipal de Campinas recebeu um conjunto de palestras da Elecamp, a Escola do Legislativo, em parceria com o empreendedorismo jovem da cidade. A Câmara Municipal sediou no Plenarinho um conjunto de palestras da Elecamp em parceria com o Núcleo Campinas, para debater a importância do empreendedorismo da empresa júnior no cenário nacional e regional. É um mundo novo, né, que quem está nos bancos das universidades, obviamente, independente da carreira que abraçar, pretende atuar profissionalmente dentro da sua vocação e se preparar também para entender esse mercado, como é que funciona o mundo dos negócios e poder se tornar mais um empreendedor é fundamental. Então, parabéns, Nelly e toda a equipe da Elecamp, né, pelo apoio. Eu acho que é o papel da Câmara trazer essa discussão, fomentar esse debate e ajudar a difundir essa informação aqui. Vocês, como jovens protagonistas aí do empreendedorismo, que empreender é isso, é iniciar, é inovar, é se lançar, vocês são responsáveis por ser os condutores dessa locomotiva. E quanto maior a responsabilidade, maior é a cobrança.
Não falo isso para assustar vocês, mas no sentido de incentivar para vocês se valorizarem, verem a importância e agradecer o talento que vocês receberam, porque estando aí à frente de um movimento desse, com a iniciativa que vocês têm, é realmente uma dádiva divina, é uma vocação, é um talento que poucos têm, uma oportunidade que poucos têm. Eu acho que é muito importante a gente vir e estar comunicando um pouquinho sobre o que é o empreendedorismo jovem, como que a gente insere os estudantes dentro desse mercado, né, nessas oportunidades que a gente tem. Durante a conferência, foi discutido a preocupação dos jovens em buscar atividades extracurriculares, especialmente as voltadas para a experiência prática no mercado de trabalho. E é neste cenário que as empresas juniores ganham força, dando a oportunidade para os estudantes realizarem a gestão de projetos reais. A gente faz um planejamento estratégico da rede, que é responsável pelas instâncias, e a gente vai, nesse planejamento, dizer que evolução a gente quer, que desenvolvimento a gente quer dentro das nossas empresas e onde a gente quer chegar. Então não é só sobre sair da sala de aula e fazer solução fora e colocar a mão na massa, como a gente diz, mas também é sobre ver um desenvolvimento, sobre sair disso e ver resultado. Nosso primeiro compromisso é com o nosso país e todas as nossas ações são em prol da formação de lideranças comprometidas e capazes de transformar o país. Então, todas as nossas ações, enquanto Movimento Empresa Júnior, o que a gente busca principalmente é conseguir formar essas lideranças. E é claro, a gente tem que se apoiar em grandes agentes que a gente tem. Então, como é no caso do Sebrae, como é no caso da Prefeitura, como é no caso das instituições de ensino. 12h mais 29 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Câmara Notícia ao vivo. A gente segue aqui, viu, com as notícias do Legislativo, agora repercutindo a 32ª audiência pública, porque ela debateu o parcelamento, ocupação e uso do solo nas áreas rurais e urbanas do Espaço de Proteção Ambiental de Campinas. O debate foi sobre o projeto de lei complementar de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar que dispõe sobre parcelamento, ocupação e uso do solo nas áreas rurais e urbanas da área de proteção ambiental de Campinas. Eu acredito que quando se diz de tratarmos assuntos que estão relacionados à população, ao meio ambiente e à economia, nós temos que ter muito cuidado e fazermos com clareza e sem oportunismo de alguns setores, mas sim com a legalidade, mas tendo o bom senso de vermos que algumas camadas estão sendo prejudicadas e nós tínhamos que fazer tais alterações. Existem algumas situações na região do Campo Grande, nós aproveitamos a presença dos secretários aqui para dizer a eles que nós não estamos confortáveis nessa situação. Nós precisamos de que haja a ação do poder público para a retirada daquelas pessoas naquele local. A audiência pública contou com as presenças dos vereadores Paulo Gaspar e Cecílio Santos. Penso, vereador Jorge Schneider, que esta é uma importante audiência, visto que necessita esclarecimentos à população, principalmente aqueles e aquelas que acompanham, né, o CONGEAPA, outros conselhos, como o Conselho do Meio Ambiente, o CONDEMA e a sociedade como um todo. A APA de Campinas é uma grande produtora de água para o nosso município e, portanto, não é, os empreendimentos ali autorizados, sem dúvida, precisa e requer cuidados que a legislação tem que abarcar e, com certeza, esse é o espírito desta audiência. Essa alteração da Lei 295, na verdade, ela vem a fazer uma correção, né, de algo que se tornou inconcebível hoje, uma vez que você tem uma legislação presente até a aprovação da Lei 208 e outra posterior com a alteração da 295, porque você pode ter dois casos, um ao lado do outro, né, de construções, sendo que um obedece um parâmetro e outro parâmetro, devido a essa alteração. O secretário do Verde, Rogério Menezes, representou o executivo. Estamos falando de parcelamentos ilegais que competem com aquele empresário do setor de construção que quer fazer tudo certo, que demora anos e anos para aprovar na prefeitura. E aí você tem lá lotes sendo vendido praticamente por você dar um carro, porque tudo vem de fruto da ilegalidade, até poderes paralelos aí em ação,
mancomunado com proprietários de áreas que eram rurais, de APA, menos de 20 mil metros quadrados, se alguém te oferecer um terreno em área rural, ainda de área de proteção ambiental, não é possível legalizar isso, não caiam nessa conversa, não vai ter escritura, não tem condição de legalizar. Recentemente, e eu estou falando aqui em primeira mão, houve uma decisão judicial para a APA de Campinas, de um parcelamento ilegal que foi feito e que terá que ser, inclusive, demolido. Uma ação demolitória, que terminou numa primeira decisão judicial inédita. A Câmara de Campinas realizou um debate para discutir um projeto de lei que sugere homenagear a atriz Teresa de Aguiar, dando o nome ao Teatro de Arena do Centro de Convivência. A Câmara Municipal de Campinas promoveu o debate público sobre o projeto de Lei 250 de 2022, que altera a Lei número 11.147, de 8 de março de 2002, e fica denominado Teatro de Arena Teresa Aguiar, o Teatro de Arena localizado no Centro de Convivência Cultural, na Praça Imprensa Fluminense. O que nós temos hoje na cidade é uma lei que denomina o Teatro de Arena Tom Jobim. A homenagem feita ao Teotônio Vilela, também uma homenagem muito justa, ela foi superada do ponto de vista legal por essa lei de 2002. Uma lei que foi feita pelo então vereador Romeu Santini e, se eu não me engano, sancionada pela prefeita Isalene Tiene. Ou o prefeito Toninho, acho que já foi a prefeita Isalene Tiene. Mas nós achamos que o Teatro de Arena poderá homenagear uma artista também de grande dimensão nacional e internacional e que viveu parte da sua vida significativa em Campinas, dedicando o seu talento à cidade de Campinas. Apresentar um projeto como esse, que homenageia uma mulher numa cidade como a nossa, que eu não tenho como deixar de falar que, sim, tem uma presença do conservadorismo muito grande, para a gente é um ato revolucionário. E por se tratar de uma alteração de um espaço que já está denominado, a gente precisa mobilizar as pessoas ligadas à história de Campinas, à cultura de Campinas, à memória de Campinas, para a gente buscar fundamentação, ter argumentação, para isso prosperar aqui na Câmara. Esse debate público, eu acho, ele enriquece o processo, ele dá mais transparência, ele fortalece, inclusive, a proposta que está tramitando na Casa, de autoria dos vereadores Guida e Gustavo. Eu acho que facilita depois no convencimento, na formação da convicção de todos os vereadores para essa mudança. E, obviamente, também nós temos que sensibilizar o governo, né? Porque, posteriormente, mesmo que aprovado pela Câmara, a matéria tem que ser sancionada ou vetada pelo prefeito. Durante a reunião, foi exibido um documentário sobre a atriz, diretora e produtora cultural Teresa Aguiar, para informar ao público a respeito das obras e como foi desenvolvida a carreira de uma das figuras mais importantes do teatro campineiro. Isso mostra que existe esperança ainda de reconciliação de arte com a política. Abriu mais uma possibilidade da gente expressar a importância da arte. Não é uma homenagem para uma pessoa, estamos homenageando gerações de pessoas que se dedicam a transformar o nosso mundo mais humano. Eu acho que é importante, porque a gente fala de uma mulher, né, sendo homenageada, e lembrar que o Centro de Convivência mesmo foi inaugurado com o espetáculo da Teresa. A gente não pode esquecer disso, porque faz todo sentido que esse espaço tenha o nome de quem inaugurou esse teatro que nos dá tanto orgulho.
A classe artística esteve presente no debate público para expor a relevância da atriz, justificando a homenagem proposta pelo projeto de lei de autoria dos vereadores Guida Calisto e Gustavo Peta. O debate público foi importante para ouvir opiniões de artistas, de representantes da cultura da cidade, de personalidades. E acho que foi um debate muito rico, porque ele acabou servindo também como uma homenagem a Teresa Aguiar, por toda a sua trajetória, todo o seu legado para a cidade. Eu acho que reafirmou a nossa convicção de que essa homenagem é uma homenagem justa. E agora o próximo passo é trazer o projeto para ser votado aqui no plenário da Câmara. Sendo aprovado, vai à sanção do prefeito para depois se tornar uma realidade essa homenagem justa e merecida. Nós estamos fazendo aqui, de fato, um ato de reparação, homenageando uma mulher que tem toda uma trajetória aqui, principalmente na arte e na cultura. A gente está falando de uma cidade que é hoje uma metrópole, é uma cidade que ela tem aqui um corpo de artista, de pessoas da cultura e da arte que precisam e merecem ser reconhecidos. A vereadora Débora Palermo protocolou um requerimento para saber se a Prefeitura de Campinas está cumprindo a lei que estabeleceu no município a Semana Educativa Brincadeiras com Pipa sem Cerol ou qualquer outra linha cortante. Pela lei, que é de 2009, as escolas da rede municipal de ensino devem organizar atividades que alertem sobre os perigos do cerol. No requerimento número 1578 de 2023, a vereadora Débora Palermo pede informações à Prefeitura sobre o cumprimento da lei que instituiu no calendário oficial de eventos a Semana Educativa Brincadeiras com Pipa sem Cerol ou qualquer outra linha cortante. A Lei 13.738, de 4 de dezembro de 2009, é de autoria do vereador Francisco Selim. De acordo com a proposta, a Semana Educativa deve ser organizada anualmente pelas escolas do município, com atividades que incluam informações e orientações a respeito do modo correto na utilização de pipas, alertando inclusive sobre os perigos do cerol e outras linhas cortantes. Usar a linha cerol e outras linhas cortantes, elas causam, né, tanto de morte a pessoas, a animais, mutilação, né, risco. Até um helicóptero do Águia foi derrubado por causa de uma linha cerol. Então é muito grave, é uma situação que a gente precisa trazer essas informações para a criança, para que ela não use, e para os pais também, para que eles não permitam que as crianças usem, e que muitos adultos também não usem, porque a gente sabe que tem muitos adultos que usam cerol. No requerimento, a vereadora questiona se a lei já vem sendo aplicada, em quais escolas da rede municipal e quais são os conteúdos trabalhados com os alunos a respeito do tema. O que eu questiono no requerimento é se ela está sendo aproveitada pelas escolas, né? Se em julho e agosto estão fazendo essas oficinas, palestra com o bombeiro, com as empresas de energia, de telefonia, para dizer dos riscos. Em caso de descumprimento da lei, a parlamentar também quer saber por quais motivos ela não é aplicada, se é necessária a regulamentação e qual seria ainda a dificuldade do Poder Executivo para regulamentar a norma. E tudo isso veio à tona porque eu pedi a regulamentação da lei impedindo a proibição do uso do cerol, né? Ela foi regulamentada, saiu o decreto, a multa é 4.480, em reincidência ela dobra e pode-se perder o alvará. Então, hoje há uma regulamentação, há uma responsabilização para pessoas que vendem e usam o cerol na cidade. O vereador Edivaldo Cabello também protocolou um requerimento, mas pedindo informações ao Executivo sobre o programa de regularização fiscal para o ano de 2023. O requerimento solicita informações sobre o refis para o ano de 2023. Munícipe em geral me perguntam todos os dias a questão do refis. Vai ter refis? Não vai ter refis? Então eu fiz um requerimento para saber do Executivo se realmente tem uma previsão de um possível refis ou não.
Então, atendendo as perguntas dos munícipes diariamente no meu trabalho, então eu tenho essa proximidade com as pessoas e eles me perguntam diariamente. Então, o número de pessoas aí em débitos aí com a prefeitura em questão de IPTU é muito grande. Então, eles sabem, até noticiaram que já caiu a questão da arrecadação, então seria até interessante ter realmente o refis. E eu queria saber do executivo para eu poder levar a informação correta até quem me pergunta. O parlamentar quer saber, entre os questionamentos, sobre estudos para a realização do refis e quantas reuniões foram realizadas por contribuintes que recorreram ao refis nos últimos 5 anos, além do valor arrecadado. Se realmente há um estudo, se vai ter, se não vai ter. Para eu poder levar, como eu sempre digo, nós temos que levar a informação correta para o munícipe e não desinformação. E também eu não quero levar o achismo. Eu acho que vai ter. Não, vou levar na íntegra. Tendo o retorno do executivo, aí nós vamos estar divulgando. Vai ter e não vai ter. Também é questionado pelo vereador o número de inadimplentes e de contribuintes que estão com créditos tributários ou não tributários, vencidos e não pagos, inscritos ou não na dívida ativa do município em modelo digital, por meio do site do aplicativo da prefeitura. O número de inadimplente realmente é muito grande, E eles me procuram e são coisas assim, alguns débitos altíssimos. Eu represento aqui a região leste, é uma região considerada região nobre da cidade, onde os IPTUs são caríssimos, de maneira que tem pessoas que estão devendo 100 mil reais de IPTU. Então seria interessante ter o refis para dar a condição de pagamento realmente para essas pessoas. O novo Centro de Saúde Campina Grande foi inaugurado, já atende a comunidade e o vereador Igor Diego visitou o local. É Câmara nas ruas. O vereador Igor Diego realizou uma visita no novo prédio do Centro de Saúde Campina Grande, no distrito do Campo Grande, e foi recebido pela comunidade. A unidade foi inaugurada no final do mês de agosto. Como salienta o parlamentar, uma reivindicação antiga da comunidade que foi atendida. Realmente é uma grande conquista. Há mais de 30 anos, a população aqui do Campina Grande, do bairro São Luís, por se tratar de um bairro que é o último bairro de Campinas, do distrito do Campo Grande, divisa com Montemor, por muitas vezes ele acabou tendo pouco olhar do poder público e os investimentos acabavam não chegando. Eles utilizavam então aqui uma sede de uma antiga fazenda, uma casa precária, que ela não tinha uma estrutura necessária, mas tinha um ótimo acolhimento dos profissionais e que isso acabou assim, sendo suficiente por muito tempo, mas chegou uma hora que não dava mais. E essa luta dos moradores, a gente teve a oportunidade de assumir o mandato e colaborar através das indicações, de reuniões lá com o prefeito, encurtando a luta comunitária do poder público executivo. E hoje a gente fica emocionado de estar aqui, porque são pessoas que mereciam esse espaço, são profissionais que mereciam estar aqui num ambiente de trabalho legal, gostoso, Então, assim, é muito gratificante fazer parte dessa história, dessa conquista. Nossa, trouxe pra gente muita alegria mesmo. E está sendo um marco, para o bairro Campina Grande, para o São Luís, porque era algo que estava muito distante para a gente, Eu estou aqui desde 98, então foi uma espera longa. Então a gente está muito feliz mesmo. O Centro de Saúde Campina Grande está preparado para atender cerca de 100 consultas dia, 60 exames laboratoriais semanais, além de outros exames específicos. Uma cobertura de 8.200 pessoas. A nova estrutura tem mais de 600 metros quadrados de construção. Conta com 8 consultórios médicos e 1 odontológico, recepção, farmácia, salas de procedimentos de reuniões e de acolhimento de pacientes. Karina da Rocha mora há 20 anos no bairro.
Ela acredita que a nova estrutura deve melhorar o atendimento, já que o prédio antigo não estava em boas condições. Muito ruim, porque faz 22 anos que eu moro aqui e sempre foi naquele espaço pequenininho lá embaixo, né? A gente sempre precisava de alguma coisa, não tinha que correr para outros lugares, ou para a UPA, ou para a PUC, ou outro hospital. Mas eu creio que agora, com um espaço grande desse aqui, vai melhorar muito para a gente aqui. Josiane Martins conta que foi agente de saúde e fala dos benefícios que a comunidade ganhou com a nova estrutura. Bom, eu trabalhei por 8 anos no outro posto e assim, a estrutura lá era muito pequena, não tinha nem como se mover lá dentro, era muito ruim. Tanto de estrutura quanto de funcionário, sempre foi bem restrito mesmo. E hoje isso daqui é um sonho, é um sonho realizado para a população. E olha, gente, não tem nem o que falar, tá muito bom a estrutura, estão melhorando o RH. Então isso daqui de benefício para a comunidade eu não tenho nem o que falar, é demais, é muito bom mesmo, a gente está muito feliz. O vereador Igor Diego também confirmou a contratação de mais servidores para atender a demanda. Além da estrutura física, que ficou muito bonita, né? Mas junto com a estrutura física, nós precisamos de estrutura humana, que é o RH. E veio já um reforço aqui, principalmente no dentista. Nós não tínhamos dentista, era mandado, né? Era indicado em outras unidades da região, que agora tem o próprio profissional aqui e a estrutura. Nós temos também novos técnicos que já estão trabalhando nos locais e a prefeitura abriu um concurso público para novos enfermeiros, que também já tem o compromisso de vir enfermeiros novos para cá também. Então toda essa conquista física, ela tem que vir acompanhado da humana. E nós temos um compromisso, já viemos aqui na primeira semana de funcionamento para ver se está funcionando e ouvir a população se está do jeito que tem que ser, funcionando e com médico. A coordenadora do Centro de Saúde, Maria Lídia, comentou sobre o novo espaço. A casa nova está impecável, está perfeita, está bonita, limpa, acolhedora, está com RH competente para assumir a assistência dessa população, 8.200 pessoas que precisavam da nossa cobertura assistencial. E é isso que a gente está pronto para oferecer. A nova unidade foi construída na Rua Maria Amélia Ramos, 510, no distrito do Campo Grande, cerca de 600 metros do prédio antigo. Meio-dia mais 50 minutos, nós estamos ao vivo nesta terça-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque na última sexta-feira foi realizado o 4º encontro de formação do Parlamento Jovem. E a nossa equipe esteve lá e conta agora como foi a reunião. Na última semana foi realizado o 4º encontro de formação do Parlamento Jovem, uma iniciativa da Câmara Municipal de Campinas por meio da Elecamp, Escola do Legislativo, que proporciona aos estudantes conhecimento referente à política e instrumentos de participação no Poder Legislativo Municipal. Daniele Balloni é pedagoga legislativa da Elecamp e falou sobre as atividades do dia. No encontro de hoje, eles vão aprender um pouquinho como nasce um projeto de lei e como tramita aqui dentro na casa, né? Vão entender um pouquinho também sobre outro programa de educação política que se faz no município de Campinas, através da Unicamp, parceria que nós temos aqui da Escola do Legislativo. Então eles vão contar um pouquinho do PROEP, contar um pouquinho de ações que são desenvolvidas também para esse público de estudantes no município. E depois nós vamos propor alguns jogos onde eles aprenderão um pouco sobre a história dos projetos de lei no município de Campinas. O presidente da Câmara, Luiz Rossini, ressalta a importância da experiência para os jovens. Primeiro que esse entusiasmo juvenil é contagiante, né? É legal a gente ver a Câmara assim, cheia de vida, com esses estudantes, né, andando por aqui, mostrando sua curiosidade, interesse em conhecer melhor o funcionamento da Câmara, nos gabinetes dos vereadores, compreendendo melhor a função do vereador, né? Na verdade, esse é o objetivo do programa mesmo, é despertar neles o interesse para conhecer o Poder Legislativo,
para mostrar a importância da participação cidadã no processo político, né, estimulá-los a conhecer e entender o funcionamento da política brasileira, né, do nosso modelo de república, da nossa democracia. E quando eles estão inseridos dentro de um poder como é o Legislativo Municipal, isso potencializa essa experiência, né? Tenho certeza que isso vai marcar a vida deles para sempre. A equipe do projeto de extensão em educação política da Unicamp também participou da palestra. Hoje a gente vai jogar com eles alguns dos nossos jogos que chama Fura Câmara, que são projetos de lei que a gente pegou, né, tanto daqui de Campinas quanto nacionalmente, para debater e depois explicar para eles como que funciona a tramitação desses projetos. Então é um trabalho coletivo que a gente busca motivá-los, né, a entender como funciona, porque é importante a gente educar, né, para a democracia, para a cidadania e entender, né, como funcionam as coisas dentro e fora das instituições. Maria Fernanda estuda na Escola Municipal Padre Melico Cândido Barbosa e comentou sobre a oportunidade de conhecer e entender como funciona o Legislativo Campineiro. Ela participou de uma eleição na escola e foi eleita como vereadora mirim. Primeiro, chegou, é bem novo, né? O Parlamento Jovem foi a primeira vez que teve na escola. Aí todo mundo ficou meio sem entender o que a gente ia fazer. Foi emocionante para todo mundo, né? Quando teve a votação. Umas 5 ou 6 pessoas se candidataram para participar do parlamento. E fez uma votação com a boa parte da escola. E cada um, meio que como se fosse uma eleição de vereador mesmo, cada um falou o que queria fazer no Parlamento Jovem, por que queria estar lá. Foi isso. E você foi eleita vereadora. Qual foi o seu discurso? Eu falei assim que eu queria representar a escola porque era meu último ano. Aí ia ser bem legal para mim, ia ser uma experiência nova para mim e para a escola também, que nunca tinha participado e que não sabia como funcionava. Então essa é uma experiência boa para mim, para participar do Parlamento Jovem. Catarina Vitória, que também foi eleita como vereadora mirim na Escola Municipal Dr. Lourenço Belóquio, falou sobre a experiência. Eu tenho a função de ajudar, né, as pessoas do meu bairro, as pessoas da minha escola, os bairros que tem na minha escola e ajudar as pessoas, né, que precisam de ajuda. E você já teve alguma experiência? Não, minha primeira vez. Então, e o que você está achando aqui da Câmara? É muito lindo, eu não imaginava que era assim. Acho que é uma parceria que já nasceu forte, está se solidificando a cada evento do Parlamento Jovem, né? E é o reconhecimento também da sociedade da importância do trabalho da Elecamp, né, e do papel da Câmara nesse aspecto aí de ajudar no processo de formação do cidadão do amanhã. Novo laboratório de ponta que será construído no CNPEM é apresentado na Comissão de Ciência e Tecnologia aqui da Câmara. A Câmara recebeu, na última semana, integrantes do CNPEM, o Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais, que falaram do primeiro laboratório de máxima contenção biológica, chamado de NB4 da América Latina, e o único do mundo, que será conectado a um complexo científico de fonte de luz síncrotron, que será construído em Campinas. A apresentação aconteceu durante a 6ª reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, presidida pelo vereador Gustavo Peta, que contou também com a presença de representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia, universidades e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campinas. Trata-se do Laboratório Orion, um projeto de R$1 bilhão previsto para entrar em operação em 2026. Com esse investimento do MCTI, estará colocando, né, o país, né, na fronteira do que há de mais moderno. Aqui ilustra o que é o posicionamento dessas 3 linhas de luz, né, que eu mencionei, tá? Como eu falei, não são somente as linhas de luz, ele terá outras técnicas de análise de bioimagens. Aqui eu só chamo a atenção que terá um microscópio extremamente sofisticado, um conjunto de microscópios na técnica chamada de criomicroscopia. E a capacidade agora que a criomicroscopia vai trazer é de enxergar dentro da célula uma proteína.
Então, no cílio você vai enxergar as organelas e aqui você vai enxergar uma proteína. A nova estrutura científica vai colocar em outra dimensão o PIDES, o Polo de Inovação para o Desenvolvimento Sustentável, que será instalado no distrito de Barão Geraldo para atrair investimentos privados em tecnologia de ponta em diversas áreas. Entre elas, a médica, farmacêutica e de comunicação. A unidade de biossegurança nível 4 será instalada ao lado dos Sírios. Apesar dessa capacidade científica diferenciada, né, da conexão com os Sírios, é importante chamar a atenção que esse laboratório está sendo pensado e construído para atender as necessidades do Brasil e, de certa forma, as necessidades olhando de forma ampla, né, do ponto de vista de saúde. Ele, obviamente, também está sendo pensado para você poder fazer os desenvolvimentos de vacinas, desenvolvimentos tecnológicos, para poder fazer atuação em vigilância sanitária, seja lá quais forem as necessidades que o Brasil tiver, ele também está sendo pensado para isso. E uma questão extremamente importante, inclusive vai aqui para todos os centros de ensino e pessoas ligadas ao ensino, que é a formação de recursos humanos, né? Nós estamos adentrando, enquanto país, né, uma região, né, do conhecimento que nós nunca atuamos. O Brasil hoje não tem nenhum pesquisador, de fato, efetivamente treinado para trabalhar em ambientes NB4. Ao final, Peta falou da importância da instalação do novo laboratório e como a comissão vai acompanhar o processo. Um projeto inovador, não só para Campinas, como para o Brasil, para a América do Sul, da América Latina. Vai ser o primeiro laboratório, né, de segurança máxima nível 4, que poderá trabalhar com vírus de alta letalidade, com segurança para os profissionais. Então, vírus, por exemplo, responsáveis por pandemias, alguns vírus que já existem, vírus que poderão vir a existir, a cidade e o Brasil estará preparado para poder confrontar isso, enfrentar isso. Então, é um investimento muito importante, vultuoso, coloca o Brasil na fronteira do conhecimento e permite que Campinas reforce essa sua vocação de ser realmente uma das principais cidades do Brasil, uma das principais capitais, vamos dizer assim, do Brasil, de ciência e tecnologia. Isso tem um impacto nacional, mas também tem um impacto local, porque gera empregos, gera oportunidades, movimenta a economia. E como você disse, Mirna, a cidade, na verdade, o Brasil, precisa preparar também os recursos humanos, os profissionais. Isso é um papel das universidades, mas eu acho que o próprio CNPEM também fará um investimento no sentido de preparar muita gente lá fora, porque precisa ir lá fora para poder, inclusive, aprender com os laboratórios níveis 4 que já existem no mundo afora, em alguns países do mundo. Então, nós, enquanto comissão, vamos acompanhar passo a passo para garantir que esse investimento chegue e seja usado da melhor forma possível para o Brasil e para a cidade. A Comissão Especial de Honraria se reuniu e analisou um total de 46 projetos para homenagear diversas personalidades. Confira como foi. A sexta reunião da Comissão Especial de Honraria foi presidida pelo vereador Paulo Haddad e contou com a presença da vereadora Guida Calisto e do vereador Major Jaime. Ao total foram analisados 46 projetos. Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Paulo Haddad, favorável ao PDL 135/2023, processo número 238880, de autoria do senhor Jair da Farmácia, que consegue medalha de exemplo digno general Nelson Santini Júnior a Maria da Glória Barbosa. Como vota a vereadora Guida Calisto? Eu acompanho o relator, presidente. Como vota Major Jaime? Favorável, presidente. Com 3 votos favoráveis, a matéria está aprovada. Discussão e votação do parecer sugerido pela senhora Guida Calisto, favorável ao PDL 143/2023, processo 238/928, de autoria do senhor Eduardo Magoga, que concede diploma Noel Rosa a Tiago de Souza. Eu fui a relatora também nesse processo, fiz o parecer favorável. Gostaria de saber como é que vota o vereador Paulo Haddad. Voto favorável, vereadora. Obrigada. Como é que vota o vereador Major Jaime? Também favorável. Então, com 3 votos, o item 15 está aprovado. Pauta cheia, a gente vai, graças a Deus, vai conseguir votar tudo hoje. Então vamos lá, presidente. Discussão e votação do parecer sugerido pelo Major Jaime, favorável ao PDL 166, processo 239006, de autoria do vereador Marcelo Silva, que concede medalha exemplo digno, General Santini, a Alexandre Rabelo Gonçalves Costa.
Como vota a vereadora Guida Calixto? Eu acompanho o relator, presidente. Meu voto também é favorável, Major. Matéria, 3 votos, matéria aprovada. Ao término, os vereadores analisaram as propostas aprovadas e disseram que mais reuniões vão ter que acontecer. Quero aqui agradecer a oportunidade da gente estar aqui relatando, aprovando, debatendo esses projetos. E que eu acho que a gente ainda tem chegado cotidianamente vários outros projetos, né? Acho que em breve teremos que agendar outra reunião como essa, inclusive. Eu agradeço ao nosso presidente, né, que antecipou aqui até os trabalhos, né, trouxe agilidade. Agradeço também à vereadora Guida, que também chegou para essa comissão, também para agilizar o nosso trabalho. Bastante coisa, né, sendo votada hoje. Eu também estou achando, vereador Guida, que a gente vai ter que fazer mais de uma por mês, né, aparentemente. Mas que seja, a gente vai estar presente aqui. Eu acho que nós sempre temos que reforçar, né, para quem nos acompanha, que a gente tem muito critério na aprovação desses projetos. Apesar da celeridade, esses projetos já tramitaram na casa, o parecer foi dado por alguns vereadores que fazem parte dessa comissão. A Comissão Permanente de Administração Pública também se reuniu e deu o parecer a 4 projetos que estavam na pauta. A Comissão Permanente de Administração Pública, que tem a finalidade de opinar ou dar o parecer sobre as proposições que se relacionem com os servidores públicos, os contratados, prestadores de serviços da Prefeitura e da Câmara, entre outras obrigações, analisou 4 projetos na 6ª reunião realizada este ano. Discussão e votação do parecer sugerido também pelo vereador Jorge Schneider, favorável ao PLO 333/2021 e as emendas de folhas 28, processo número 235255, de autoria do senhor Carmo Luiz, que institui o programa Descarte Consciente. Eu quero passar a palavra já para o vereador Carmo Luiz, se quer fazer algum comentário sobre o projeto. Senhor presidente, é muito oportuno, né, a oportunidade de tratar desse importante projeto que nós estamos aí procurando instituir na cidade de Campinas, que consiste em coletar materiais oriundos ou seja, trazer, né, à consciência à população, especificamente objetos que são recicláveis, muitas vezes como calçados, roupas, equipamentos de informática, que aliás, é uma das maiores preocupações que nós temos no futuro, entre eles os eletrodomésticos, as sobras de construção, que também tem causado muitos problemas sociais dentro, especialmente em cidades grandes como a nossa, região metropolitana como a nossa. Então nós temos como objeto, né, desse projeto instituir um programa Descarte Consciente, procurando levar maior consciência, levar maior possibilidade de conseguirmos como cidade trazer sustentabilidade. Parabéns, vereador. Como vota o vereador Marcelo da Farmácia? Favorável. Vereador Carmo Luiz? Mais que favorável, presidente. Obrigado. Eu também acompanho o relator, então com 4 votos está aprovado. Discussão e votação do parecer sugerido pelo senhor Marcelo da Farmácia, favorável ao PLC 59/2023 e as emendas de folhas 23, 25 e 43 no processo número 234337, de autoria do senhor Gustavo Peta, que dispõe sobre a atividade cultural e artística denominada Galeria de Arte Urbana de Campinas e da outras providências. Eu pergunto ao vereador Jorge Schneider como vota. Eu acompanho o relator. Vereador Carmo Luiz. Senhor presidente, eu queria vou votar favorável, claro. Eu queria só fazer um complemento muito rápido a respeito desse projeto. Por favor. Primeiro, parabenizar, né, o autor do projeto, o vereador Gustavo Peta, pela sensibilidade. Ele tem uma sensibilidade muito forte a título cultural. E nós, principalmente eu que venho ali da região de São José, Campo Belo, né, Santo Deus, né? Nós acompanhamos muito a arte do grafite. Na verdade, ela é uma contravenção, ela vem uma contravenção no sentido do que a pessoa picha, né? Picha escola, picha lugar feio, deixa feia a cidade. E a ideia do
do vereador é oportunizar, né, dar oportunidade a essas pessoas para que elas possam desenvolver arte, não ficar tentando colocar a marca dela em prédios, mas desenvolver arte e transformar nossa cidade numa cidade mais bonita. Sabemos que o grafite, uma vez institucionalizado na cidade, torna uma vitrine e impede também, inibe o vandalismo, inibe as pichações. Então, parabéns aí ao vereador. Como vota o vereador? Jorge Sinara já votou? Sim, mas já confirmo. O vereador Carmo Luiz, como vota? Já votou, voto favorável, senhor presidente. Então, eu também acompanho o relator, com 4 votos está aprovado. Discussão e votação do parecer dado pelo vereador Carmo Luiz ao projeto de número... Cadê o número do projeto? Do projeto de número 224/2022, do processo 237338, de autoria do vereador Igor Diego, que determina a transparência pública das emendas individuais impositivas à lei orçamentária anual e da outras providências. Eu pergunto ao vereador Marcelo da Farmácia como vota. Meu voto é favorável. Vereador Jorge Schneider. Eu acompanho o relator. Eu também acompanho o relator porque vejo com grande importância projeto por conta da necessidade também do desconhecimento que temos por ser algo novo essa questão das emendas impositivas, e nesse primeiro momento que nós fizemos as nossas entregas de emendas impositivas, nós tivemos uma série de vai e voltas aí, a ponto de provocar o prefeito a fazer um remanejo de emendas por conta das secretarias não terem a habilidade de fazer o uso. E estudantes de uma escola municipal visitaram a Câmara Municipal de Campinas para conhecerem a estrutura e como funciona o Legislativo. Os alunos do 8º ano da Escola Municipal Professora Anália Ferraz da Costa Couto, que fica no Jardim Amazonas, chegaram de ônibus à Câmara. Vieram conhecer a estrutura da Casa de Leis. Bem bacana, né? O plenário, a TV, a biblioteca, também a galeria dos ex-presidentes da Câmara. E olha, os estudantes puderam tirar muitas dúvidas com a vereadora Paula Miguel, inclusive sobre a vida particular da parlamentar, também, obviamente, sobre as funções, não é, que são desenvolvidas por um vereador, uma vereadora aqui no Legislativo de Campinas. Eu acredito que a única forma que a gente tem de transformar a nossa realidade, mais do que isso, né, o meio que a gente vive e a realidade de todas as pessoas é através da política. Então a gente vê, né, esse movimento, as pessoas cada vez mais se interessarem pela política cada vez mais cedo, é um movimento fundamental para a gente conseguir transformar a nossa sociedade, a nossa cidade. Então receber as alunas, os alunos aqui na Câmara tem sido fundamental, até para mostrar o quanto que esse espaço também é do povo, né? Também é deles e não só nosso que fomos eleitos. Então a ocupação dessa casa, trazer os alunos para já se interessarem cada vez mais cedo, a retomada do Parlamento Jovem, tudo isso é um grande movimento da cidade de Campinas para que a gente consiga pensar a política pública com outros olhares cada vez mais jovem, mais renovado e mais revolucionário. Os estudantes perguntaram muito, não é, para a senhora, inclusive coisas particulares, idade e tudo mais. Sim, porque eu acho que tem um grande distanciamento, né, do que é aquela imagem tradicional do político que a gente vê na televisão, aquela coisa distante, né, e quando as pessoas acabam olhando para mim. Mas isso também, esse estímulo da curiosidade, né, essa proximidade, muitos deles falaram que eu poderia colocar o uniforme e estudar junto com eles. Eu acho que isso é o que traz a ideia de que todo mundo pode ocupar esse espaço. Então, eu espero estar contribuindo com essa formação política e principalmente com essa aproximação da política dessa juventude que é o futuro da nossa cidade. A professora destaca a importância de visitas assim para a formação política dos jovens.
Nós estudamos um pouquinho sobre a questão da formação dos 3 poderes, então, assim, também nós, na formação da cidadania, em breve eles serão eleitores, então é importante eles entenderem, né, o papel do vereador, a importância do vereador, a importância da Câmara Municipal. Eles serão eleitores também, então é importante eles já terem consciência de que a parte do legislativo é extremamente importante também, né, assim como o executivo, judiciário. Também para entender como funciona, né, professora, como funciona o dia a dia, as funções de um parlamentar. Sim, com certeza, entender como funciona, porque assim, a gente vê que na sociedade, muitas pessoas elas dão importância para o executivo e esquecem da importância do legislativo também. Então a ideia é começar a conscientizar desde jovens, né, e também eles acabam levando para as famílias e tudo mais, então é uma forma de contribuir para isso também, né. Começaram a entender como a política funciona. Essa é a meta. A importância de estar aqui na Câmara, conhecendo o Legislativo. Eu acho que até para saber mais sobre a nossa cidade, a gente ter mais consciência sobre, por exemplo, quando for votar ou sei lá. Como foi a conversa com a vereadora? Muito boa. Acho que eu aprendi mais coisas agora que eu não sabia, ou mais noção, uma noção mais aberta. Tá sendo muito legal, porque é uma descoberta de novos ares, sabe? É um lugar onde eu nunca tinha vindo e eu não esperava que era, tipo, tão... eu não sei explicar, mas era um lugar diferente do que eu esperava. Diferente como? Diferente, tipo, de um lugar onde... eu sempre vejo isso na TV, mas eu nunca pensei que eu estaria dentro aqui, entendeu?